Muito bem, agora a gente abre o nosso bloco de análise e opinião falando sobre economia. O governo federal comemorou nesta terça-feira um crescimento robusto da economia brasileira após os dados do terceiro trimestre mostrarem uma expansão de 0,9% em relação ao trimestre anterior, de 4% na comparação com o mesmo período de 2023. O crescimento do trimestre passado foi impulsionado pela indústria, também pelos serviços e gastos das famílias, segundo dados oficiais. O resultado reflete um crescimento de 4% do PIB em relação ao terceiro trimestre de 2023. Uma boa notícia para o governo Lula, que enfrenta a desconfiança dos investidores sobre a sua capacidade de controlar os gastos públicos. E aqui comigo para comentar esse e outros assuntos de política, tenho ele, Henrique Araújo, colunista do Povo. Henrique, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Povo News. Henrique, as últimas semanas têm sido muito movimentadas para esse setor econômico do governo federal. Nós tivemos anúncio de corte de gastos, isenção do imposto de renda, queda na taxa de desemprego e agora o crescimento do PIB. Henrique, apesar de um cenário favorável, o governo Lula vem sofrendo sim pressões por parte do mercado e também a questão da alta do dólar, que chegou a bater R$6 na semana passada. Henrique, como você analisa a imagem do governo na área econômica, esse desgaste que vem acontecendo, na sua opinião, ele é real ou não? O governo tem conseguido caminhar mesmo diante das pretensões e dos fatores externos ou não? Não conseguiu mudar o patamar da situação econômica do país? Bom, Raquel, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News. Uma dúvida de que esse crescimento, mesmo menor do que o demonstrado no trimestre anterior, dá fôlego para o governo no momento de muita pressão política por causa das deficiências alegadas pela oposição em relação ao pacote fiscal do Fernando Haddad, não é? Que deve ser começado a apreciação a partir de agora, né? O próprio Arthur Lira já indicou que deve votar urgência no projeto. Eu acho que isso depende de uma articulação. Então, é um ponto de fuga importante para o governo, que estava ali não nas cordas, mas sob fogo cruzado. Afinal de contas, havia uma tensão e uma expectativa muito grande na apresentação do próprio pacote, né? O governo demorou, anunciou que iria apresentar esse conjunto de medidas e quando de fato elas foram tornadas públicas, viu-se que talvez a economia fosse insuficiente para conter a escalada de gastos. Então, eu acho que neste momento um crescimento mínimo que seja do produto interno bruto, Raquel, já dá um pouco mais de alívio para o Palácio do Planalto, que não quer dizer que a partir de agora o Lula vai ter sossego. Afinal de contas, tem também um tema muito espinhoso, sobre o qual a gente pode falar posteriormente, que são as emendas, né, em torno das quais há uma queda de braços sem fim entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, Raquel.